Amém? Quando estão felizes de estar na casa do Senhor nessa noite? Amém? Pode se sentar por um instante. Abra a sua Bíblia, primeiramente em Hebreus 11. Deixe em Hebreus 11. Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Assim como o Senhor já falou e vai continuar falando, Deus. Queremos ouvir Tua voz, queremos ouvir o que o Senhor tem para nós. Queremos a Tua direção, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti nada podemos ser, nada podemos fazer, Senhor. Venha, Senhor, neste lugar. Queremos a Tua voz. Queremos ouvir a Tua voz. Nada mais importa a não ser a Tua voz. Fala conosco nesta noite, Senhor. Queremos somente a Tua voz e a Tua palavra, Senhor, ecoando em nossos corações e nossos ouvidos. Para que possamos, Senhor, receber mais de Ti nesta noite e entender os caminhos e os propósitos que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. É normal, eu já vou entrar no versículo, só deixa eu dar uma introdução. É normal para a gente, quando a gente se aproxima dos dias 24 a 31 de dezembro, fazer um balanço, né? Sentar na mesa e fazer umas contas, né? Ou fazer um checklist, assim, do que o que passou em 2019, 18, 20, sei lá, no ano anterior, para, digamos assim, entrar no próximo ano com tudo pré-definido. Um balanço e um projeto, um balanço e um planejamento. Mas 2020 quebrou esse estigma. Porque nada do que nós planejamos para 2020 aconteceu. Ou estou errado? Tudo que foi planejado para 2020, de todo mundo, foi por água abaixo por causa de uma palavrinha. Coronavírus. Pandemia. Claro, nada passava do plano de Deus. Deus tinha um propósito com tudo. Amém ou não amém? Acontece que Deus usou a pandemia. Deus usou o Covid. Deus usou o coronavírus. Deus usou o distanciamento social. Deus usou para muita coisa. Tem muita gente que está assim, ai, que ano ruim. Ai, que ano difícil. Ah, porque X. Ah, porque Y. Ah, porque... Querido, saiba discernir as palavras. Tem gente que está falando ano ruim, ano difícil, porque não conseguiu trocar de carro. Tem gente que está falando ano ruim, ano difícil, porque não conseguiu fazer uma progressão na carreira. Todo mundo olhando para o próprio umbigo. Que ano ruim, não consegui trocar minha casa. Que ano ruim, meu salário não subiu. Que ano ruim, não me deram reajuste. Que ano ruim, não tive nada, não tive isso, não tive restituição de imposto de renda. Que ano ruim, que ano ruim. Tudo pensando no seu próprio umbigo. E aí Deus pergunta assim, eu deixei uma pandemia mudar o curso do mundo, para que vocês parem de pensar no próprio umbigo e pensem no mundo como um todo. E o silêncio é ensurdecedor. Às vezes a gente pensa no próprio benefício. Às vezes a gente está vindo aqui todo domingo pensando no próprio benefício. Pensando em ter uma família estruturada. Pensando em vir aqui somente com o objetivo de estar com o bolso cheio. Deus não nos chamou para ter bolso cheio. Carro do ano. Casa quitada. Deus nos chamou para ser embaixadores do reino. Eu vi poucos a mim, mas é verdade. Deus nos chamou aqui nesta terra para sermos embaixadores do reino. Jesus não veio aqui nessa terra para nos dar carros, casas e afins. Isso é consequência. E você lê Mateus 6,33 você vai entender. Buscai, pois, o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Traduzindo, do que eu não tenho, eu não preciso. As outras coisas me serão acrescentadas. Quando Davi ensina no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está dizendo exatamente a mesma coisa. Do que eu não tenho,
eu não sinto falta. Mas precisamos nos posicionar como embaixadores do reino. Não basta dizer, eu sou o embaixador do reino. Um reino que, como lá em Hebreus 12, 28 diz que é invisível, mas também é inabalável. Não basta dizer, sou um embaixador. É preciso se posicionar como um embaixador. Por isso, nesses últimos dias de dezembro, eu sempre perguntava para Deus nas minhas orações. Deus, ok, e agora? Porque a gente teve janeiro, fevereiro e pandemia. E 2021 está aí. 2021 está às portas, faltam menos de 5 dias. Alguns de nós, até mesmo durante eventos em que teve no final de 2019, início de 2020, vou dar um exemplo aqui, o Descend. Alguns lá até tiraram os sapatos, ergueram os pés e disseram, eu vou ser missionário, daí trancou tudo. Eu vou evangelizar, eu vou ser o embaixador do reino. E trancou tudo, todo mundo foi para casa. Queridos, entenda uma coisa. De nada adianta querer ganhar o mundo se as da tua casa estão perdidos. Deus fez todo o povo voltar para suas casas, porque o primeiro ministério do cristão é a sua casa, a sua família. De nada adianta querer abandonar tudo isso e querer ganhar o mundo, ir para a África, e para onde for, onde Deus enviar. Não adianta, se a da tua casa estiver em ordem. Estou ouvindo amém ou não estou ouvindo amém? Glória a Deus, quem concorda comigo? Aí que entra a grande questão. E agora? O que vem a seguir? Segunda onda? Vacina? Meus olhares não estão no que está terreno. Eu, como pastor, eu não posso olhar porque é terreno. Eu não posso ficar amedrontado, dizendo que, então, já que não tem vacina ainda, já que ainda está vindo segunda onda, que no Brasil não existe segunda onda, porque a primeira onda nem acabou ainda. Vamos pesquisar, vocês vão descobrir. Eu não posso ficar olhando no que é terreno. Eu tenho que pôr meus olhos nas coisas que não se vê. Por quê, queridos? Porque tudo que você precisa, tudo que você quer, nada é desta terra. Eu já dei esse versículo, vou dizer de novo, Mateus 6,33 fala que buscai o reino e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. E se você ler o 30, o 29, os versículos anteriores, que demais coisas são essas? Jesus estava dizendo assim, não andeis preocupados com o que vão comer, nem com o que vão vestir. Porque Ele dá de comer aos passarinhos no campo. E Ele também faz vestir os lírios do campo. Quanto mais vocês, que são filhos, Ele não vai desamparar. E então Jesus diz, buscai, pois, o reino. E estas coisas, o que comer, o que vestir, o que usar, lhes serão acrescentadas. Aqui na nossa igreja nós não fizemos nada de projeto de vida esse ano. Foi atípico. Porque realmente nós não queríamos que as coisas materiais sobressaíssem as coisas espirituais. E o pastor da internet me assistindo, eu com certeza vai concordar comigo. Nós não queríamos que os bens materiais se sobressaíssem aos bens sobrenaturais. Você vai entender hoje por que eu estou falando isso. Sabe, é estranho pensar que a igreja está acostumada a fazer 12 dias de clamor por 12 meses de vitória. Projetos de vida. E eu não sou contra campanhas, não me interpretem mal. O problema está nos objetivos. O problema está no porquê. Por que você faz 12 dias de clamor por 12 meses de vitória? Para você ter bem financeiro? Acumular mais coisas? Deus abençoa aquele que doa ao reino, não aquele que acumula. Quanto mais você abençoa o reino, mais Deus te abençoa. Quanto mais você acumula, a tua fonte seca.
Muitos estão acostumados a fazer um projeto de vida, pensando na área sentimental, pensando na área financeira, pensando na área dos negócios, pensando na área do emprego, pensando na área da formação, mas esquecem do primeiro princípio que Deus deixou para nós. Sejam frutíferos. Sejam frutíferos. O que ele fala em João 15? Ele fala assim, ó, toda árvore que dá fruto, todo ramo que está ligado em mim e dá fruto, esse é podado para dar mais fruto. Mas aquele que não está ligado a mim, ele é cortado, lançado no fogo. Ele quer que nós sejamos frutíferos. Mas não é o fruto do trabalho, é fruto de almas para o reino. Por isso, eu andei perguntando para Deus, Deus, e agora? Deus, e agora? Passou, temos numa vida de pandemia, ainda estamos na pandemia, está todo mundo de máscara aqui, só eu que não. Foi no meio da pandemia. Então, para fechar esse ano, para explicar algumas coisas que nós precisamos entender, é que antes dos bens materiais que Deus nos dá, para cumprir o propósito na terra, para fazer aquilo que Ele designou que nós façamos, é preciso entender uma coisa que eu falei 2 semanas atrás, o propósito. E para entender o propósito, que vai além do que nos é entregado, nos é acrescentado, para entender este propósito, precisamos primeiramente, então, descobrir qual é o propósito. Depois de descoberto o propósito, precisamos agora fazê-lo ser real, fazê-lo cumprir. E o tema de hoje é esse. 5 passos bem práticos para abandonar essa história toda que eu acabei de contar nessa introdução. Essas ideias mais materialistas e cumprir o propósito no novo ano que está chegando. Eu não vi um amém, mas vocês entenderam. É necessário abandonar velhas práticas. É necessário quebrar paradigmas. E não foi isso que a pandemia fez? Quebrou práticas, quebrou paradigmas. Tinham famílias que não se conversavam à mesa porque estava cada um no seu WhatsApp. Tinham pais que tinham que chamar os filhos para jantar pelo WhatsApp. Tinha pais que tinham que só descobrir se o filho estava em casa, já tinha saído, se desligasse o Wi-Fi de casa. A pandemia inverteu todos os fatores. Não é mais o mundo lá fora. Agora é a minha casa primeiro, depois o mundo lá fora. Você se guarda, você se protege e Deus protege de todos. Então, quebrados esses paradigmas, a gente pode agora entender como cumprir o propósito através daquilo que Deus realmente quer. Não das coisas materiais, não dos benefícios, mas sim o real propósito. E aí que entra Hebreus 11, 1 a 3. Hebreus 11, 1 começa assim. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais vemos. Tem alguém aí, igreja? A fé é a substância das coisas pelas quais vemos? Sim ou não? A fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. E a evidência das coisas não vistas. Porque por ela os antigos obtiveram bom testemunho. Verso 3. Através da fé, entendemos que o universo foi moldado pela palavra de Deus. De modo que as coisas que não são vistas foram feitas das coisas que não aparecem. De novo essa frase. É a versão que diz assim. Pela fé entendemos que o universo foi moldado pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas, de novo, não foram feitas das coisas que aparecem, das coisas que se vê. Primeiro princípio prático para você cumprir o teu propósito é esse.
vença no âmbito espiritual. Traduzindo, oração, jejum, intercessão. De nada adianta lutar, 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 lutar. Com os próprios braços, se na oração está falhando. Todos conhecem os evangelistas, todos conhecem Billy Graham, todos conhecem outros evangelistas que vieram antes dele, nos anos 70, 80, alguns antes ainda. Todos conhecem o movimento da Rua Azusa. Nenhum desses ministérios se manteve em pé até hoje sem oração. Eu não lembro exatamente qual o nome do pregador, mas ele tinha um parceiro de oração, que ele ia na frente dele nas cruzadas. Eu vou pesquisar e vou mandar para vocês. É um pregador americano. Ele tinha um parceiro de oração que ia 3 semanas antes para a cidade, se trancava num hotel em jejum e oração. 3 semanas antes. Quando aquele pregador chegava naquela cidade, 3 semanas depois, havia uma atmosfera na cidade carregada de oração, que os milagres, as buscas, as salvações aconteciam assim e aos montes. E durante a cruzada, aquele mesmo intercessor, aquele mesmo amigo do pregador, durante as cruzadas, estava embaixo do palco, intercedendo. Nada vem sem esforço sobrenatural. Nada vem sem esforço de oração. Ah, mas pastor, vem, mas demora. Vem, mas na verdade às vezes até vem um laço do que uma bênção. Quantos conhecem a história do irmãozinho que orava por um carro? E daí quando ele ganhou o carro, ele sumia da igreja, nunca mais veio. E depois, o que acontece? Ele perdeu o carro, ele foi para a igreja. Bênção ou laço? Só um exemplo. Existem vários. Então é necessário entender que tudo começa na oração. Tudo começa na oração. Tudo começa com o jejum. Tudo começa com a intercessão. Este culto não começa no boa noite para convosco, de quem for que comece o culto. Este culto começa na intercessão de cada um que vai fazer o culto, que intercede em casa. Ou naqueles que estão orando antes de vocês chegarem. Tudo começa na oração. E cabe a nós fazer uma análise, uma pergunta retórica para dentro de nós mesmos. Com cada vez mais internet, com cada vez mais recursos sociais online, com cada vez mais coisas instaladas em nossos celulares, como por exemplo Netflix e afins, está sobrando espaço para Deus aí? Está sobrando tempo para Deus? Se a resposta é não, tem 2 problemas. Primeiro, que você está dando o resto, o que sobra para Deus. Segundo, Deus não quer sobra, Deus quer a primícia. E segundo, o mundo está te sufocando. E você não consegue nem o mínimo, que é orar antes de comer. Então cabe a nós fazer uma análise do que queremos, de certos hábitos que queremos manter no próximo ano, e de que alguns hábitos que nos foram ruins neste ano, que nos afastaram de Deus, que nos afastaram da palavra, que precisamos deixar em 2020 e não cometer mais. Mas tem um problema. É fácil falar de abandonar hábitos. Difícil mesmo é pôr em prática. Porque um hábito é algo tão automático, que parece que se eu não faço, eu estou errado. Teste. Quantos aqui já abriram o WhatsApp para olhar o WhatsApp e não tinha uma notificação? Levante sua mão. Acabei de revelar um hábito seu. Acabei de revelar um hábito seu. De ficar toda hora conferindo na rede social.
precisamos abandonar certos hábitos que nos prejudicam. Eu falei de Netflix. Você que está online me assistindo, não saia da online para ir para o Netflix. E os que estão online, os que estão aqui, depois procurem na internet. No Netflix tem um documentário chamado O Dilema das Redes. Vocês vão entender essas coisinhas chamadas smartphones estão aprisionando a gente. Quem é que manda? Eles ou a gente? Então é hora de se posicionar como verdadeiros mandantes do negócio. E dizer, não quero saber. Faz meses que eu me incomodo com qualquer notificação. Eu não paro um segundo para ver notificação. Terça-feira eu presenciei uma situação tão desagradável. Nosso amigo e irmão Jair, é um testemunho, né? Nosso amigo e irmão Jair faleceu, infelizmente, por Covid. E sábado foi o enterro dele. Desculpa, terça. Enfim, estou de férias, as datas se embaralham. E terça foi o enterro dele. E naquele momento tão solene, que é fechar a gaveta, o coveiro me para 2 vezes para atender celular. Se fosse meu parente, eu dava um pé no ouvido esse coveiro. Um momento triste, um momento solene da família, enterrando um ente querido. Ele para o serviço para atender celular. Olha que ponto chegamos do vício. Quer ver outro exemplo? Pior desse, bem pior. A criança não tem nem 1 ano, não sabe nem fazer o babá, babá, mas tá lá com os dedinhos assim, ó. Os pais querem, por mais do que querem que eles fiquem quietos, querem que eles fiquem, para de chorar, para de incomodar, para de gritar, para de correr e tal, eles dão o celular para a criança. Que é um exemplo disso, na internet está cheio. Tem uma criança de 4 anos, que era dessas aí, que não sabe escrever ainda, mas nos dedinhos come solto, que comprou $500 de McDonald's. Foi dólares mesmo. No cartão da mãe, se a mãe saber. Porque tá lá com o celularzinho. Cartão já salvo na conta. Apertou um botão, foi, entregou. 30 Big Macs, 30 milkshake, e assim vai. Isso está saindo do controle, queridos. É hora da gente mandar nesse negócio. E não foi a primeira vez, foi a segunda essa história. Traduzindo, é hora de se posicionar como cristãos e dizer assim, ó, eu, como embaixador do reino, estou mudando as regras. Sim, queridos, nós podemos. Porque Jesus veio nesta terra, presta atenção no que eu estou falando. Jesus veio nesta terra causar uma revolução. Não uma revolução para fazer nós bolsos cheios, mas uma revolução para fazer uma transformação social na cidade. Não é mais estar uma vez por semana na igreja. É mais que isso. É estar todo dia na presença dele, aqui ou em casa. Quantos podem dizer amém por isso? Manda Deus, vocês estão entendendo? É necessário, então, tirar os olhos das coisas que vemos. Há 2 semanas para trás eu falei sobre isso, né? Não é ver para crer. É crer para ver. Ah, mas pastor, eu tenho um chamado tão importante, tão lindo, mas eu não consigo ver. Não é para ver, é para crer. Não é para ver, é para crer. Entendedores entenderão. Não é para ver, é para crer. Primeiro eu creio, depois eu vejo. Em 2 Coríntios 4, esse para mim tem sido o versículo texto da pandemia. 2 Coríntios 4, 17. Está aqui. 2 Coríntios 4, 17, enfatiza uma outra coisa. Pois as nossas aflições
leves e passageiras. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem é que está tendo aflição leve e passageira? Por um acaso, a aflição é leve e passageira? Mas comparado a uma outra coisa que vem a seguir no versículo, tudo que se passa nesta terra é leve e passageiro. Pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Verso 18. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo de que os que não se veem são eternos. Ainda que a pandemia seja uma leve e momentânea tribulação, ela não se compara ao peso de glória que virá depois. Portanto, tira os olhos da pandemia, tira os olhos do coronavírus. Se preciso for, para de ver jornal. Se preciso for, para de abrir o Globo.com para ver notícia. Se preciso for, abandona isso. Porque nós não podemos ficar olhando nas coisas naturais. Temos que ficar olhando para as coisas eternas. Não nas coisas que se veem. A notícia de ontem não vale para hoje. A informação de ontem no jornal já não serve para hoje. Antigamente a gente podia falar do jornal papel, né? O jornal físico de papel de ontem só serve para limpar o cocô do cachorro. Ou para forrar o canto da parede para fazer pintura. Só para isso. Informação passada não vale nada. Mas tem uma coisa que está 2000 anos aqui, ó. E que nunca passou. Menos jornal e mais Bíblia. Menos jornal e mais Bíblia. Vira por irmão do seu lado e fala assim, menos jornal e mais Bíblia em 2021. Ei, vocês estão sem fé? Vamos lá, menos jornal e mais Bíblia em 2021. O único lugar que já tem a notícia pronta da manhã está aqui, ó. Falei Apocalipse. O único lugar que já tem a notícia pronta e de amanhã está aqui, ó. Falei Mateus 24. Está tudo aqui. É o fim dos tempos, sim, querido, é o fim dos tempos. Mas não é porque é o fim dos tempos que a igreja tem que estar dormida. É o fim dos tempos? Sim, é o fim dos tempos, mas não é porque é o fim dos tempos que a gente tem que estar em modo de inércia, só aguardando. Deus, estou pronto. Quando o Senhor quiser, teu filho está pronto. Tem um texto 25 que fala assim, meu pai ainda trabalha, e eu também. Ele chama trabalhadores para a colheita. O último avivamento não é o avivamento de encher de espírito e cair na unção, não. O último avivamento é uma transformação social fora das quatro paredes da igreja. Se a igreja não está fazendo essa função, está na hora de acordar. E esse é o segundo ponto. 2, estar com o espírito desperto. É hora de acordar a igreja. 2, está anotando? 2021 é hora da igreja acordar. 2021 é hora da igreja acordar. Ah, mas pastor, como assim? Abra comigo Mateus 5,14. Mateus 5,14. Todo mundo conhece, Sermão do Monte. Clássico Sermão do Monte. Começa no capítulo 5, vai até o 6, vai até o 7. Quase 3 capítulos inteiros. Sermão do Monte. 5, 6 e 7. No final do 7 fala assim, muitos que ouvimos Jesus se maravilhavam da sua doutrina, sua S minúscula, ou seja, a doutrina de Jesus, que era diferente da doutrina dos judeus, dos fariseus. Ou seja, mais uma vez, eu vou dizer, Jesus estava trazendo uma revolução. Se você olhar a oração do Pai Nosso, Jesus estava trazendo uma revolução. Se você olhar a grande comissão de Mateus 28, Jesus estava trazendo uma revolução. E ele elegeu embaixadores. Bate no peito assim, sou eu.
somos embaixadores. Somos embaixadores. Olha o 14 do verso capítulo 5. Vós sois a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Diga, eu. Eu sou a luz do mundo. Jesus estava dizendo aos seus discípulos, vocês são a luz do mundo. Todos nós somos a luz do mundo. Aqueles que são embaixadores do reino são a luz do mundo. E o que uma luz é? Parece difícil definir luz, né? Uma das definições de luz no dicionário é a ausência de escuridão. A ausência de escuridão. O que é uma luz? Para quem está na internet é mais fácil. Mas se todas as luzes aqui se apagassem, você não veria nada, era uma tela preta. A escuridão é o inverso, né? É a ausência de luz. Nós somos a luz do mundo. Continua o versículo. Vós sois a luz do mundo? Ponto. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Quem nunca, numa viagem de noite, de carro, olhou assim, lá longe, uma cidade no topo de uma montanhazinha assim na região, tal, e viu a cidade ali. Uma cidade sobre o monte, ela é visível de dia, ela é visível de noite. Não tem um momento em que ela não é vista. Não tem nenhum momento, nenhuma situação em que ela fica invisível, ela fica escondida. Nós, como luz no mundo, como uma cidade edificada sobre o monte, não conseguimos passar despercebidos por ninguém. Acontece que, de novo, acontece que nós estamos nos escondendo. E agora eu vou baixar o mesmo tom da voz, dar um pouco de toque solene no negócio. Nós estamos como igreja, como embaixadores do reino, nós estamos nos escondendo. Queremos tanto ganhar o mundo, queremos tanto avançar na colheita, que nós nos vestimos iguais a eles. Que nós falamos o palavreado do estilo deles. Nós ouvimos as músicas que eles ouvem. Nós assistimos aos filmes que eles assistem. Nós lemos os livros que eles leem. Nós lemos os filósofos que eles adoram. Nós andamos nos mesmos lugares que eles andam. E daí eles olham para nós e falam assim, eles são gente normal. Eles são gente normal, se vestem como a gente, falam como a gente, pensam como a gente, porque estudam as mesmas coisas que nós. E daí eles falam assim, mas então, se eles são igual a nós, por que eles querem que eu saia de onde eu estou para ir aonde eles estão? Nós estamos, como igreja, nos escondendo no mundo. Eu falava hoje no almoço com a minha esposa. Cada vez mais o cristão está preocupado com seus próprios interesses do que ser realmente igreja lá fora. Se você pegar um Instagram de vários pastores, principalmente esses pastores assim, mais influentes nas redes sociais. Se você pegar todas as caixas de perguntas no Instagram deles, grande maioria é: fazer tatuagem é pecado? Pôr piercing é pecado? Sexo no casamento é pecado? E morar junto sem casar é pecado? Todos procurando uma resposta que seja conivente com os seus próprios erros. Sabe o que é isso? É o embaixador do reino se escondendo numa caverna. Tentando enfiar uma baita de uma cidade edificada na montanha dentro de uma caverna. 2021 não é hora de ficar com criancice.
2021 não é mais tempo para fricar de maturidade, querendo saber se isso ou aquilo é errado. Tá na Bíblia, é errado, ponto, acabou. Quem está me vendo na internet. Não tem discussão. E não venha encher minha caixa de perguntas assim também. Porque eu vou ser bem direto. Acontece que nós não estamos mais num status quo como qualquer um outro. Nós somos embaixadores do reino e por isso nós andamos diferente, pensamos diferente, estudamos diferente. Não precisa levantar a mão. Quantos pais estão aqui ou vendo em casa não têm mais os seus filhos caminhando na igreja como antes? Pense nisso. Enfiaram o mundo na cabeça da criança, do filho. Eu ouvi de um pastor dizer isso. Eu perdi meu filho para o mundo dos negócios porque eu quis que ele tinha uma profissão e não um ministério. Ah, mas pastor, quer dizer então que eu tenho que abandonar, sair daqui e estar aqui no púlpito? Apesar que o altar é grande, nem cabe todo mundo aqui. Nem o que está aqui, nem o que está em casa. Acontece que é necessário ter equilíbrio. Saber o que fazer e como fazer. A igreja tem deixado de ser luz. É forte essa frase. É forte isso. Mas reflita se isso não está acontecendo com você. A igreja tem deixado de ser luz. Como assim, pastor? Quando nós nos misturamos demais com o mundo, nós estamos cada vez tendo mais ausência de luz dentro de nós mesmos do que deixando o mundo com ausência de escuridão. É forte. Olha só, ainda no mesmo Sermão da Montanha, Mateus 6, 23. Põe lá para mim. Mateus 6, 23. Vamos ler o 22. A luz do corpo são os olhos. Portanto, se os teus olhos forem simples, todo o seu coração será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de escuridão. E ele não está falando isso para os não cristãos, ele está falando isso para o povo dele. Isso não está direcionado aos que estão lá fora da igreja, eles são direcionados para o povo da igreja. Então, assim, ei, querido embaixador do reino de Cristo na terra, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de escuridão. Se, portanto, a luz que estiver em ti for escuridão, como será grande a escuridão? É tempo de refletir se estamos cada vez mais misturados com o mundo ou se estamos cada vez mais revelando a verdadeira luz de Cristo. Amém ou não amém? É tempo de entender que não podemos mais entrar no novo ano se escondendo. É tempo de entender que não podemos mais entrar no novo ano sendo os mesmos, caminhando ainda em tão grande escuridão que é aqui no versículo. Comece por mim, porque Deus não está falando só com vocês, Deus está falando comigo. Nenhum de nós é um super santo. Nenhum de nós. Nem eu. Terceiro ponto. Já vimos então, vencer no âmbito espiritual, na oração, no jejum, na intercessão. Já vimos que temos que estar despertos, já vimos que temos que estar atentos, vigilantes. Agora 3. Temos que pensar de forma integral. Não mais com aquela visão fechada, mas visão agora macro. Como cristãos, precisamos ter uma visão macro das coisas na sociedade. Não é dizer assim que somos, vou usar um exemplo, não é só eu dizer que eu sou contra o aborto. É dizer que é contra o aborto, mas é pró-família, a favor da adoção, a favor de outras situações sociais,
a favor da família estruturada na palavra, vai além do que dizer assim, sou contra o aborto. Eu vi uma ilustração bem interessante sobre essa questão do aborto. E eu realmente estou tocando num assunto bem delicado. A ilustração era assim. Uma mãe já tinha um filho de 3 anos. E ela, por acaso, sem planejamento, engravidou do segundo. Chegou no médico e falou assim, doutor, eu quero fazer um aborto. Porque eu não tenho estrutura familiar, não planejei. Então, eu não planejei esse filho, por enquanto não dá. Quero abortar. O médico falou assim, repense. Veja bem, filhos são uma dádiva. Sério, gente, um parênteses aqui, só para isso. Tem gente que, quando engravida, faz as contas para saber se pode ter filho. Gente que antes de engravidar fala assim, eu não vou ter filho. Um filho custa R$1,5 milhão até os 18 anos. Cadê o amor? O amor está onde? Na família ou no dinheiro? Fecha parênteses. E daí o doutor diz assim, repense. Veja bem, filhos são uma dádiva. Isso pode gerar consequências, teu útero, teus ovários e tudo mais. Não, eu quero abortar mesmo. Então vamos fazer uma troca, disse o médico. Quantos anos tem seu filho? 3. Então a gente mata de 3 anos e você continua a gravidez. Assim, não, doutora, eu não quero. Pois é, para mim dá no mesmo. Um dos dois vai morrer. Ou que já está vivo, ou que está vivo dentro de você. Basta escolher. O que aconteceu? A moça desistiu do aborto e teve a criança. Basicamente é isso. Mas eu não estou dizendo aqui que eu sou contra o aborto. Eu sou contra, não só o aborto, eu sou a favor da família. Eu sou a favor da família planejada, da família estruturada, desde o berço, pai, mãe, filhos. Eu sou a favor também que se o casal não pode ter filhos, ou se o casal já teve a madre fechada, por qualquer motivo que seja, e eles têm interesse de terem mais filhos, eles podem adotar. Aliás, eu digo mais, os cristãos devem adotar. Porque o que mais tem no mundo, aí nas casas de adoções, são gays querendo adotar crianças. E nós, como embaixadores do reino, estamos fazendo o quê? Assistindo isso. Eu conheço vários casais de pastores americanos que já têm filho grande. E eles queriam ter filho mais uma vez, eles queriam ter uma criança em casa. O que eles fizeram? Adotaram. É lindo. Uma família estruturada, uma família planejada, vai além do que simplesmente dizer ser contra o aborto. É ter o planejamento familiar bem estudado, bem estruturado. Ninguém está aqui. Os que falavam isso foram embora. Não da live ou da vida. Muitos diziam que eu e minha esposa estavam casando muito rápido porque estava grávida. Faz 7 anos que a gente está esperando. Ai, porque muito rápido. Dezembro eles noivaram, março eles casaram. Tá grávida. Tá aí, ó. Faz 7 anos e o neném não veio ainda. Tá a caminho, a gente diz. É por quando Deus quiser e quando for a hora, ele virá. Simples assim. É necessário que a igreja acorde para esses temas. Pensar de forma diferente. Mas pastor, eu me posiciono contra a ideologia de gênero. Na verdade, eu tenho que pensar um pouco além disso. Eu me posiciono de acordo com os padrões bíblicos. Então, se a escola tem uma ideologia de gênero, eu não vou lá simplesmente questionar. Eu vou tirar meu filho da escola. Eu não vou ser refém a uma escola boa porque ela defende gênero. Eu vou lá e coloco eles numa escola cristã, ou melhor, a igreja de repente pode até abrir uma escola cristã. Para que os filhos das outras religiões venham conhecer o ensino bíblico de verdade. E venham uma escola muito boa que eles se dizem assim, a gente vai ter que pôr nosso filho naquela escola cristã lá, porque o ensino é melhor. Porque ela aprova melhor no vestibular. Porque as crianças aprendem mais. É ir além, é pensar macro. Às vezes a gente está pensando, como eu comecei a introdução da mensagem hoje, dizendo assim, Deus, eu estou querendo um carro. Eu já falei para Deus, meu carro é grande, mas eu quero maior. Porque eu gosto da carona.
Porque eu gosto da carona. Eu não gosto de ver irmão indo para casa a pé. Já falei, o pastor Lisa já falou várias vezes aqui, eu falei várias vezes. Já fui buscar em São José dos Pinhais. Já fui levar. Já fui buscar, ele veio, eu falei assim, esqueci não sei o quê. Fui lá buscar com ele e voltei. Já fui levar a gente para Fazenda Rio Grande. Não me incomoda em gastar gasolina. Porque eu estou querendo abençoar o reino. Aí, a gente vê a bênção de Deus se acrescentar em nós. Porque nós não estamos pensando no próprio benefício. Estamos pensando nos outros, uma visão macro. Uma outra visão macro, nesse mesmo contexto que eu estava dizendo aqui, das pessoas que moram longe, é de repente comprar uma casa aqui perto e alugar para eles. Estou pensando macro. Sair da caixa. Onde está isso, pastor? Da onde você tirou isso da Bíblia? Gênesis 1, 27. Abre lá. Gênesis 1 é fácil, né? Começa aqui um começo, vem uma folha, vem outra. Está aqui, Gênesis 1. O que Deus fez com o homem? Deus deu ao homem uma visão macro, quando criou o homem. Gênesis 1, 27. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes, sede frutíferos e multiplicai. Enchei a terra e subjugai-a. E tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. Deus disse assim, é tua. É tua. Está aí. Deus faz assim, isso que eu criei, que é muito bom. A terra, o mar, o céu, tudo que eu criei é bom. Adão, o homem que eu criei, é muito bom. Eu estou dando tudo isso para vocês cuidarem, dominarem, servirem, administrarem. Ele dá e fala assim, te vira. Como que é para fazer? Como que é para seguir? E traduzindo, é teu, domine, mande, governe. Aí, normalmente a gente vira assim para Deus, mas como? Ele fala assim, te vira. A estratégia é sua. Quem sabe? E agora começa uma parte profética da coisa. Quem sabe Deus está aqui levantando homens de negócios, com uma visão macro, pensando em servir o reino e agregar pessoas, pensando em empregar pessoas. Existem empresas de mídia que começaram na mídia da igreja. Existem empresas de construção que começaram com a construção da igreja. Existem empresas que começaram o serviço a Deus e se tornaram negócios que empregam outros. A pergunta é, por que não? E eu dei 2 exemplos, de milhões, de vários possíveis. De vários possíveis. Cabe a nós entender que Deus está dizendo assim, amplia a visão. Deus está dizendo, amplia a visão. Não é um texto que eu não tenho, é um texto que Deus está me sussurrando agora. Abacuque 2, ele fala assim, escreve a visão em tábuas, para que aquele que passe correndo possa ler. Traduzindo, Deus criou outdoor. Escreve a visão em tábuas, amplia a visão, para que todos possam ver. Amplia a visão. Qual foi a oração que Jabes fez, que fez dele um homem tão diferente dos outros, que é citado em Crônicas? Ó Senhor, que me abençoes e que amplie as minhas fronteiras. E fez dele um homem tão diferente. Porque enquanto ele era ampliado em suas fronteiras, ele abençoava outros. Ele abençoava outros. Posso ouvir um amém? Cabe a nós receber desta terra que Deus criou, que Ele diz muito boa. Uma terra impecável. Impecável significa sem pecado, sem mácula, uma terra perfeita. E cabe a cada um de nós, com o que nós recebemos, olha a palavra dos talentos, fazer algo com isso. Para Adão foi domínio.
cresça, frutifique e domine. Para nós, talvez seja, pegue um ministério como este e faça-o crescer. Faça alcançar a outros. Para você, talvez seja, pegue o seu negócio e amplie. Não de forma irresponsável, preste atenção. Com planejamento, com visão e com estratégia. Posso ouvir amém? 4. E eu emendo quase um item com o outro. Deus não quer que todos nós sejamos simplesmente ministros da palavra no altar. Alguns querem e eles fogem. Alguns têm o chamado ministerial do púlpito, mas fogem. Outros têm o chamado de serem embaixadores do reino no mercado de trabalho. Lá fora. Sendo um homem de negócios, sendo um dono de empresa, que emprega pessoas, que discipula seus funcionários. Posso ouvir um amém? Isso é ser realmente um homem, um embaixador do reino na área. O mundo carece de pessoas assim na política. Por isso que nós vemos tanta corrupção. Ainda tem uns que entram lá que se corrompem. E dizem cristãos e se corrompem. O mundo carece de pessoas assim nos negócios. É tanta empresa querendo matar a outra, querendo pisar sobre a outra. Deus te deu uma startup e você está engavetado ela aqui no bolso porque, ai, tenho medo. É hora de acordar. É hora de ser embaixador aonde Deus está te colocando. Se você tem uma empresa, se você tem um trabalho, se você tem um emprego que seja, você é empregado de alguém. Mas Deus coloca no teu coração a vontade de ser dono de um negócio. Saiba que isso é teu propósito e caminhe por isso. E trabalhe por isso, porque isso você vai fazer com isso. E, o quê? Simplesmente você vai estar lá levando pessoas para Jesus. Através do seu negócio. Como assim, pastor? Embaixadores no mercado de trabalho. Abra comigo Atos 5:12. Atos 5:12. Mostra uma coisa que aconteceu com a igreja primitiva. Vamos lá. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo. Detalhe. Quando o texto aqui, em Atos, fala povo, ele não está dizendo igreja. Ele não está dizendo que os milagres estão restritos dentro das paredes da igreja, até porque a igreja lá, como físico, não existia. Ele está dizendo no povo, no meio do povo, pela cidade, pela região, pelas mãos dos apóstolos. E todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Lucas não deixou essa descrição do pórtico de Salomão por acaso. Em Israel, em Jerusalém, o pórtico de Salomão era onde ficava o mercado da cidade. Dizendo de novo, em Jerusalém, o pórtico de Salomão era onde ficava o mercado da cidade. E era no meio desse mercado, você sabe como é mercado municipal. Vocês conhecem? Alguns estão planejando ir lá essa semana para comprar as coisas da ceia. É uma vuca, é uma confusão. Tudo misturado, tudo falando alto. E era no meio desta realidade em que eles estavam fazendo sinais e maravilhas. Era em meio a esta realidade de um mercado onde eles estavam no meio do trabalho das pessoas, multiplicando a visão, fazendo novos embaixadores, fazendo novos discípulos. Às vezes, talvez, na maioria das vezes, seus discípulos não estão dentro da igreja. Seus discípulos estão no seu trabalho, onde você é chefe. Às vezes, os seus discípulos não estão aqui te esperando. Eles estão lá te esperando. Cabe a nós uma estratégia. Cabe a nós entendermos que esse é o nosso comando, esse é o nosso mandato. Aonde Deus nos coloca tem um propósito.
Se assim não tivesse, ele não abriria a porta. E Romanos 8, desculpa, eu quero abrir Deuteronômio 8:18. Abra comigo, Deuteronômio 8:18. Deuteronômio 8:18. Esse versículo é um versículo muito usado erroneamente na igreja. Comigo. Antes te recordarás de Yahvé teu Deus, porque Ele é o que te dá força e capacidade para produzir riqueza. Muita gente usa esse versículo para dizer assim: você vai ser próspero em nome de Jesus, porque Ele te dá capacidade de produzir riquezas. Não é bem assim que funciona. Você produz riquezas. Assim como Adão produziu as riquezas, como ele fez para multiplicar a terra, para frutificar, para multiplicar. Você produz riquezas. E com essa produção de riquezas você abençoa outros. Você produz riquezas e com isso você abençoa outros. Isso é ser embaixador do reino no mercado de trabalho. Ser frutífero no mundo, não frutífero simplesmente na igreja. Quantos podem dizer amém por isso? E por fim, quinto ponto. Não podemos pensar somente na minha geração. Eu não posso pensar nas coisas que Deus pede para eu fazer somente para a minha geração. Quando eu morrer, as coisas morrem. Deus pensa multigeracional. Êxodo 3:6. Ele fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele pensa de forma multigeracional. Existirão coisas, querido, guarde esta palavra para 2021. Existirão coisas que você vai plantar, seu filho vai regar, e seus netos e os filhos dos seus filhos colherão. Porque são coisas que Deus está fazendo para você. Às vezes você pensa assim: Deus, o propósito que o Senhor tem para mim é muito grande. A gente fala isso pensando, o propósito é para se cumprir na minha geração. Mas de repente, Deus fala assim: o propósito é grande mesmo, porque ele vai atravessar a tua geração, vai atravessar a geração do teu filho, vai atravessar a geração dos filhos dos teus filhos, e dos filhos dos filhos dos filhos. E como diz a canção que cantamos hoje, até 1000 gerações. Que palavra podemos resumir isso, pastor Tiago? Legado. É o legado que Deus chama para você. A partir do momento que você começa um propósito, e esse propósito ultrapassa gerações, esse propósito se torna um legado. Esse propósito se torna um legado. Esta igreja está construída sobre um legado. Não um legado do pastor Paulo. Não um legado do pastor que veio antes. Essa igreja começou a ser construída num legado lá da Aimee Semple McPherson em 1922. Lá em Los Angeles. Naquele legado, desde lá até aqui, essa igreja foi edificada. Passou de geração em geração. Olha a mudança que veio de lá para cá. A Aimee, os filhos dela, os líderes que vieram depois. Aí aqui no Brasil, o pastor Harold Williams. Que depois passou outros pastores, que eu não lembro a história inteira, mas eu lembro de alguns nomes. Por exemplo, o pastor Faulkner, que foi presidente do Brasil. Aqui no Paraná, o pastor Júlio Rose, que iniciou a primeira igreja quadrangular aqui no Brasil, aqui no Paraná, aqui em Curitiba. Hoje é a terceira igreja. E depois, os pastores que abriram esta casa de culto, esta igreja deste bairro. Cito alguns deles: pastor Altevir, pastor Boaz, pastor Irineu, pastor Paulo. E os próximos que virão. Entenda uma coisa. É hora de deixar de pensar pequeno quanto aos propósitos e pensar com um legado. Essa igreja pratica mudanças porque quer deixar um legado em vocês. Essa igreja se atualiza, porque você pode ver que a quadrangular se atualiza. Pega um Facebook aí da vida, não agora, depois quando acabar o culto, tá? Pega o Facebook da vida e começa a entrar nas lives das igrejas. Todo mundo de fundo preto.
telão gigante, no nosso caso ainda. Telão gigante, som de qualidade, música de qualidade. Todo mundo se atualiza. Mas o legado continua o mesmo. As coisas visíveis se renovam. As canções se renovam. As palavras se renovam. Os pregadores se renovam. O legado ainda é o mesmo. Cabe a cada um de nós agora, e aqui eu concluo, entender que, segundo essas questões, quando passamos por uma transição, como é o que está acontecendo agora, pós-pandemia, quando passamos por uma transição, é um processo doloroso. Estamos em ritmo de transição de ano. Porque, na verdade, para nós, né, virou meia-noite e já é 2021. Mas a nossa vida precisa passar por um processo de transição, de abandonar coisas. Quem nunca, antes de virar o ano, dá aquela esvaziada no guarda-roupa? Transição. Estou abrindo espaço. Estou me preparando. A roupa que de 20 quilos atrás que não cabe mais, que não vai emagrecer também, joga fora. Né? É uma transição. Estamos em processo de transição. Não do ano. Não da igreja. Não está mudando o pastor. O pastor continua sendo o pastor Paulo. Não mudou para ninguém. Não é porque eu estou aqui que estou dizendo assim, vai mudar. Não vai. Porque quem manda mudar é Deus. Ponto. Acontece que nós estamos como igreja num período de transição no mundo em que precisamos entender e compreender. Vou dar um exemplo para terminar. Abra comigo Isaías 6. Isaías 6. Faz um favor para mim. Tá vendo a fitinha que tem aqui, ó, marca a página da tua Bíblia? Põe ela aqui em Isaías 6. Já vai entender. Isaías 6, verso 1 começa assim, ó. No ano em que o rei Uzias morreu, vírgula. Vamos parar por aqui? Agora comigo, deixa a fitinha aqui. Vai comigo em 2 Crônicas 26. Verso 1. 2 Crônicas 26, verso 1. Isaías não escreve essa introdução de Isaías 6 por acaso. Vamos lá. Isaías 6, 1, no ano que morreu o rei Uzias. Agora, 2 Crônicas 26, 1. Então, todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o fez reinar em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou Elate e restituiu a Judá, e depois que o rei dormiu com seus pais. 16 anos de idade tinha Uzias quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. 4. Ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo o que o seu pai Amazias fez. E ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que tinha entendimento nas visões de Deus. E quando ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Durante 52 anos, o povo de Israel prosperou junto com o rei, porque o rei fez aquilo que alegrava a Deus. Durante 52 anos, o povo foi feliz, o povo foi alegre, o povo prosperou, porque um rei, um governante que faz as coisas que Deus gosta, faz com que o povo se alegre. Mas então, depois de 52 anos, morre o rei Uzias. E inicia-se a transição para o novo rei. É neste momento que, em transição para o novo rei, que Deus se revela a Isaías. Volta lá para Isaías 6, deixou marcado. No ano em que o rei Uzias morreu, verso 1, né? Eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e a orla do seu manto enchia o templo. Tudo que acontece com Isaías, aqui neste versículo, começa com o primeiro tópico que eu falei. Tira os olhos do natural. Tira os olhos da transição do rei. Tira os olhos do luto do povo
e olha para o rei assentado sobre o trono. Começa por aí. Então, verso 6. Pula para o verso 6. Daí tem toda uma descrição de como era a situação. Verso 2, 3, 4, 2, 3 e 4, ele está dizendo como era o trono de Deus. E no verso 6 ele diz assim. Verso 5, desculpa. Então disse eu, pobre de mim, porque estou arruinado. Porque sou um homem de lábios impuros e habito num povo de puros lábios. Passo 2, nós falamos. Ele despertou. Estou usando o exemplo de Isaías para mostrar os 5 tópicos que eu dei para vocês. Ele despertou, ele viu que estava em um povo de lábios impuros, um povo que era escuridão. Que apesar da prosperidade e do reinado justo de Uzias, o povo vivia em lábios impuros, em escuridão. E ele desperta e diz assim, ai de mim, pobre de mim. Ninguém falou nada. Ele viu o trono, ele viu os serafins, ele viu os anjos, ele viu a adoração, ele viu os anjos cantando, ele viu tudo isso. E daí quando ele veio, ele fala, pobre de mim. Porque reconheço que estou falho. Habito num povo de lábios impuros, porque os meus olhos têm visto o rei, o Senhor dos Exércitos. E aí, Deus chama, verso 8. Também ouvi a voz do Senhor dizendo, quem irei enviar? E quem irá por nós? E então disse eu, aqui estou eu, envia-me. E depois do envio, se ele continua indo em casa, Deus dá a estratégia. Deus diz como? Verso 9, vai e diz ao povo. Deus dá a estratégia, passo 3. Deus chama o Isaías a ser um profeta. E ele com a estratégia vai e diz ao povo. Como? Não sei, a estratégia é sua. Só vai. Leva Isaías a ser o profeta mais messiânico de todos do Antigo Testamento. Em torno de 40% das profecias de Isaías refletem a Jesus Cristo. Mais do que qualquer outro escritor na Bíblia. Mais do que qualquer outro profeta na Bíblia. E veja que até mesmo um homem de Deus como Isaías precisava de passos práticos, como esses. Então, concluindo, cabe agora a cada um de nós, com tudo que ouvimos, com tudo que anotamos e aprendemos, uma única coisa: clamar a Deus. Deus hoje pergunta assim: quem irá? Não é, você entendeu? Não é o quem irá para a África, é quem irá. E para cada um, o quem irá para qual lugar é diferente. Uns realmente serão missionários que irão para outros países. Outros levarão a embaixada do reino de outras formas. Alguns provocarão justiça social. Alguns provocarão mudanças na sociedade. Alguns até chegarão a discipular presidentes e nações. Cada um tem o seu propósito. Primeira pergunta que eu te faço: você sabe qual é o seu? Então esse é o teu clamor. Deus, revela o meu propósito, para que eu possa saber para onde eu vou, com quem eu ando, o que eu planejo, como planejar, como ter as ferramentas certas e a estratégia. Se você já sabe, então é hora de dizer assim: Senhor, eu entendi o recado. Chega de inércia. Chega de ficar parado na igreja embaixo do banco. Chega de ficar escondido. É hora de ser luz onde tem escuridão. É hora de ser luz onde tem escuridão. É hora de ser luz aonde tem escuridão. Feche seus olhos.
Todos com os olhos fechados. Ninguém olha para mim. A nossa ministração hoje é bem simples. É ao vivo assim mesmo, gente. Relaxa. Todos com os olhos fechados. Todos. Não se distraem. Cabe agora a cada um de nós olharmos para dentro de nós mesmos, com o entendimento que agora nos abriu pela luz da palavra. Discernimos certas coisas que precisamos renunciar para que possamos viver o propósito. Existem coisas que precisamos abandonar, que nos afastam do propósito. Existem coisas que nós precisamos dizer não, que nos afastam do propósito. É hora de olhar para dentro de você, seu coração, sua mente, suas vontades pessoais, seus desejos. E é hora de refletir. O que eu tenho que abandonar? O que eu tenho que tirar da minha vida? Às vezes, como a canção está dizendo, pode ser o medo. Para alguns, pode ser a vergonha. Comece a fazer sua própria oração neste momento. Coloque o seu coração na ponta dos seus lábios e comece a dizer: Deus, tenho que perder isso. Tenho que perder isso. Geralmente é o medo. Dá o exemplo do medo. Tenho, Senhor. Eu tenho, Senhor. Perder o medo de errar. Eu tenho, Senhor, que perder o medo de não ser aceito pelas pessoas. Eu tenho, Senhor, que perder o medo. Se não for o medo, pode ser outra coisa. Pode ser falta de fé. Deus, eu não tenho fé. Me falta fé para acreditar. Me falta fé para fazer. É hora de abandonar essas coisas. É hora de renunciar a essas coisas. Para quê? Para que você possa usufruir do propósito. Caminhar de acordo com o propósito. Existia uma coisa. Não olhe para mim, só ouça. Existia uma coisa que impedia Jesus de vir à terra e pagar pelos pecados da humanidade. Essa coisa se chamava glória divina. Ele não podia ser quem ele era no céu, enquanto ele estava no seu propósito na terra. Ele tinha que abrir mão disso. E quando ele abriu mão disso, ele pôde simplesmente dizer na cruz: está consumado, nos dar salvação. Então, querido, nesse exato momento, começa a orar. Levante o som da sua voz, todos juntos, você vai subir junto, para que você não tenha medo que alguém vai ouvir o que você está falando. Mas levante o som da sua voz e diga: Senhor, eu renuncio o medo, eu renuncio o medo, eu renuncio a falta de fé, eu renuncio isso. E diga. Diga. Você que está em casa, levante o som da sua voz aí na sua casa e diga: Senhor, eu renuncio o medo, a vergonha, a falta de fé que me impede de alcançar o propósito, que me impede de alcançar o chamado, que me impede de
posso atingir aquilo que o Senhor designou para mim. Diga. Não tenha medo. Porque ele diz, assim ele disse a Josué: seja forte e corajoso. Diga. Você tem toda a autoridade, você tem todo o poder, você tem toda a intimidade com o Senhor nesse momento. Ele preparou este momento para você falar com Ele e dizer: Deus, eu abandono certas práticas, eu abandono o medo, a angústia, a depressão, a ansiedade, o medo de não fazer certo. Diga. Deus, palavra de vida eterna, pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde lutar? Deixa Deus ministrar no seu coração. Você, Deus, palavra de vida. Você não depende do toque de ninguém, só depende das suas palavras. Diga o que você quer renunciar, diga o que você quer abrir mão, diga o que você quer mandar embora, diga o que não me serve mais. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só o Senhor tem as palavras, só o Senhor tem as palavras corretas, só o Senhor tem. Só o Senhor para cada coração aqui, só o Senhor para cada coração que está online. Ele é quem dá a diretriz, Ele é quem dá a ordem. O medo paralisa, a falta de fé paralisa, a ansiedade paralisa. Largue tudo isso, abandone tudo isso. Entra em 2021 livre dessas coisas, querido. Entra em 2021 livre dessas coisas, querido. Ele quer para você uma vida com abundância, como diz João 10:10. Abandona o medo, abandona aquilo que te impede, abandona aquilo que te aprisiona. Ele quer uma vida livre, uma vida com propósito, uma vida abundante para você. Só precisa renunciar. Diga: eu renuncio. Teu amor, Chegamos a ti, Senhor. Renunciamos tudo que não é de ti, tudo que não vem de ti, nós renunciamos. Tudo que não pertence a ti, nós renunciamos. Tudo que impede o nosso propósito, o nosso caminhar na terra, tudo que impede o cumprimento daquilo que o Senhor nos chamou, nós renunciamos nesta noite. Cada coração aqui, Senhor, está dizendo coisas que os aprisionam, que os levam a ser feridos por outros, coisas que os levam a sofrerem algo. Mas nós vimos hoje que a leve e momentânea tribulação não se compara com a glória virá. Quando cumprimos nosso propósito, a tua glória vem sobre nós, aonde estamos exemplificando o propósito, e este propósito faz a sua luz brilhar no mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez hoje, por tudo que o Senhor vai continuar fazendo, porque nós, Senhor, queremos renunciar aquilo que não vem de ti e que impede o cumprimento da promessa e do propósito. Em nome de Jesus. Amém.